Está começando mais um 30 Minutos. E no programa de hoje nós vamos falar sobre política e redes sociais, focando na forma como as pessoas se expressam nesse meio. E para isso nós convidamos o professor universitário e sociólogo Valmir Donizete de Souza. Seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Mas antes de iniciar a nossa conversa, os alunos do curso de jornalismo da Faculdade Barão de Mauá fizeram uma entrevista com o doutor em Ciências da Comunicação e professor da faculdade, Silas Nogueira. Confira agora. Silas, explica pra gente primeiro o que é política. Inicialmente dá para pensar como toda manifestação da vida que requer ou que almeja alguma transformação e uma participação na sociedade. Então, numa primeira instância, é preciso esclarecer que política não se resume às atividades partidárias, né? Ou aquelas que giram em torno do Estado, ou de pretensas formas de tomar o Estado ou ocupar o Estado. Uma aula, por exemplo, é um ato, e todas as aulas, por exemplo, é um ato eminentemente político, porque são posições, são ideias, são posturas, são valores que são passados, né? É claro que não é um ato político partidário, mas são todas as atividades que visam alguma transformação nas relações. Voltando ao exemplo da aula, evidentemente que o bom professor procura transformar a realidade com a sua troca de conhecimento, com a criação de realidades culturais, de visões culturais. Valmir, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado. Valmir, qual análise você faz dos termos direita e esquerda no cenário político atual do Brasil? Direita e esquerda é um conceito da Revolução Francesa, que hoje está um pouco desgastado, mas de um modo geral ainda é possível se falar. Porque, em geral, a direita defende a propriedade privada e a não intervenção do Estado na economia para os pobres. Por que para os pobres? Porque a direita defende a intervenção da economia para os grandes financiamentos de obras públicas feitas pelas empresas privadas. E, por um outro lado, a esquerda defende o uso desses recursos para a população, em políticas públicas. Essa é a grande celeuma que nós temos hoje. O Estado deve ou não intervir na sociedade através de políticas públicas e sociais que possam minimizar o impacto do capital. A direita, por sua vez, pensa que o capital pode resolver tudo sozinho, o que não é verdade. Eu, particularmente, me simpatizo mais com a posição de esquerda, porque eu acredito que sem a intervenção do Estado, bem-estar social coletivo, o capital por si próprio gerará muita exclusão e pobreza. Valmir, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado. Na sua opinião, essa crise política que assola o Brasil atualmente, contribui para a ascensão de políticos extremistas? Na realidade, eu não penso como ação de políticos extremistas, porque nós não chegamos a ter isso no Brasil. Eu penso que o atual momento ele está aberto para qualquer um que seja capaz de responder aos anseios do povo. E quais são eles? São aqueles de sempre no Brasil e que até hoje não foram realizados. Transparência. A transparência é baixíssima no setor público no Brasil. Não raro os próprios jornalistas têm dificuldade para conseguir informação. A questão da honestidade no trato com a coisa pública. A questão fundamental do não patrimonialismo, do não uso do bem público como se fosse privado. E principalmente acabar com o capitalismo de compadrio, que é a visão de que só é um empresário bem-sucedido no país aquele empresário que é financiado pelo Estado. E para ser financiado pelo Estado, ele financia a campanha política. E nesse sentido, todo o escândalo que está aí do Mensalão mostra bem essa questão desse arremate, que envolve não só o Partido dos Trabalhadores, mas os partidos de forma geral, como tem demonstrado a cada momento as novas informações. Valmir, obrigado por aceitar o convite de participar aqui hoje com a gente. Em 2017, houve um protesto neonazista nos Estados Unidos que imediatamente muitos internautas eles repudiaram essa atitude. Mas outros começaram a dizer que essas pessoas estavam apenas manifestando as suas opiniões. Até que ponto uma sociedade que se diz democrática, ela deve tolerar o radicalismo na área política? A democracia, ela deve tolerar todas as formas de discurso. Entretanto, deve pôr um limite a elas. Então, o ódio que induz ao assassinato, ao crime, é crime com a própria palavra que eu já disse expressa. Nesse sentido, o discurso de ódio não pode ser propalado livremente, porque ele pode causar ofensa, dano e outras questões mais. Entretanto, a democracia, apesar de tolerar a essência das pessoas,
por uma liberdade de expressão bem limitada, como eu já falei, ao direito do outro, o Estado deve fazer com que essas expressões não assumam o poder. Isso quer dizer o quê? Investir em educação, em bem-estar social, em responder às demandas por políticas públicas, para que esses aventureiros que dizem que vão resolver tudo de uma noite para o dia não consigam alcançar o poder de Estado. Mesmo porque a democracia cabe respeitar todas as diferenças, mas não cabe à democracia abrir mão para a ditadura, porque seria o fim dela mesma. Vlaumir, existe alguma explicação sociológica para esses eventos de intolerância na internet? Na realidade, a internet ela está apenas tirando as máscaras das pessoas. As pessoas pensam que estão num ambiente onde elas não serão criticadas no primeiro momento e falam o que bem pensam. A internet não tem feito nada a não ser revelar aquilo que já existia. No cotidiano, havia uma pressão maior até o governo Dilma para a questão do politicamente correto. Não à toa que boa parte da direita fez piada sobre essa questão, porque limitava esse direito de expressar o ódio. E agora vem tudo isso à tona. As pessoas acham que podem dizer o que querem como querem. Se nós pegarmos o caso da Marielle, por exemplo, ela sofreu uma série de calúnias e difamações. E foi a primeira grande reação no Brasil a esse processo de internet. Então, vários políticos filiados ao partido dela ou de outros partidos simpatizantes começaram a copiar essas mensagens, quem havia publicado, para iniciar uma questão de processos ao longo do país todo. Isso é fundamental, porque isso também evoca a questão da fake news, que é uma questão que vem com a internet. Então, ao mesmo tempo que as pessoas pensam que pode dizer qualquer coisa, elas têm que perceber que elas são responsáveis por esse qualquer coisa. O ambiente da internet, embora seja um espaço livre, é um espaço que também evoca responsabilidade. Falando de Brasil, 2018 é ano eleitoral. Na sua opinião, você acredita que a tendência é aumentar ainda mais esses debates nas redes sociais? Sim, o debate aumentará. O debate vai crescer e vai se acirrar. É assim em todas as eleições, nessa muito mais, porque pela pulverização dos candidatos, nenhum candidato tem maioria de votos. Com essa pulverização, cada um dos candidatos, que deve ser aproximadamente 20 candidatos, estou exagerando um pouco o número, mas só para ter uma ideia da situação que nós vivemos, mostra que na realidade as elites não estão coesas. Esses projetos estão divididos, todos esses projetos querem tomar o Estado, porque sem o recurso do Estado elas não conseguem implementar seus projetos. Essa dependência do capital nacional do Estado é uma questão muito forte. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. O novo é desafiador. Eu não sei até onde a tecnologia pode chegar. O que eu sei é que na Barão eu aprendo na prática, com o apoio dos professores, uma aceleradora de startups que me dá maior força para inovar e com parcerias internacionais para intercâmbios. Bora! Aqui na Barão eu tenho prática. Prática para encarar o que der e vier. Processo Seletivo 2018. Barão de Mauá. Inscreva-se. barãodemauá.br. Voltamos com um programa sobre políticas e redes sociais. Hoje a gente recebe o sociólogo Vlaumir Donizete de Souza, mas antes a gente vai conferir o que os alunos aqui da Barão de Mauá disseram sobre o tema. Eu me manifestava nas redes sociais até um tempo atrás. Depois que eu comecei a trabalhar num veículo de comunicação e eu assumi essa identidade de trabalhar lá, tive que parar, né? Mas eu me manifestava sim, me manifestava sobre política, sobre partidos e sobre o que acontecia, e eu acho importante. E era a minha rede social, então eu queria me manifestar, mostrar para todo mundo qual era a minha visão daquilo, a visão ideológica, política, partidária que às vezes eu tinha. E quem não gostasse, às vezes gerava muita polêmica nos comentários, mas o post era meu, o Facebook era meu, etc. E eu acho muito importante esse engajamento que a rede social nos permite, né? Por isso que eu
sempre publicava coisas pensantes, sempre pensando num bem comum. Porque eu acho isso importante, porque tem muita mentira, tem muita fake news, então a gente tem que ir desmascarando o que está acontecendo no país. Vladimir, em sua visão, até que ponto as redes sociais exercem influência nos debates? Ela é um referencial importante porque ela possibilitou uma pesquisa a domicílio. Isso era uma coisa impensável, por exemplo, há 50, 20 anos atrás. Hoje você pode ter um perfil quase individual. E esse é o risco. Tanto que é o escândalo que envolve o Facebook na Inglaterra, não é? Ou seja, as redes sociais ela pode dar um perfil psicológico total daquele seu usuário. Ele acha que é um entretenimento, uma questão sem grande responsabilidade, às vezes abusando do poder de expressão, mas ele está sendo controlado a todo instante. Para políticos que possam ter acesso a essas informações, o que não seria legítimo, pode dar um ganho excelente. Nesse sentido, não é à toa que a maior emissora do país pediu a opinião de 1 a 1, porque ela percebeu que pode fazer uma análise detalhada do país a partir dessas informações. Na sua opinião, as redes sociais facilitaram a formação de massas de manobra na política? Ela facilitou a resistência à manobra. Né? Onde tem poder, tem resistência. E, ao mesmo tempo, tem aqueles que são cooptados. Nesse sentido, ela possibilitou a visibilidade de pessoas que antes não eram visíveis no cenário geral, mas agora, ao mesmo tempo, ela possibilita que os dissidentes se unam. Então, costumo dar um exemplo em sala de aula, que é o caso, se você gostar de sorvete com pepino, pode parecer impossível, mas se você jogar na internet, você vai encontrar. Então, todos aqueles que pensavam que estavam sozinhos no planeta de alguma maneira, podem se unir, quer para o bem, para o mal, para a democracia ou para a ditadura. Os jornais e a TV, a gente sabe que tem grande influência na hora de a gente poder falar sobre política. Mas as redes sociais, a partir de agora, vai conseguir trazer também tanta informação e credibilidade quanto os jornais e a TV? As pessoas perceberam que a credibilidade na rede depende da origem da fonte. Isso fortaleceu um pouco a mídia tradicional, os jornais impressos e seus meios de comunicação online. Então, com a difusão de notícias falsas muito grande no país, a calúnia de difamação que ocorreram de várias pessoas, um número considerável aprendeu a observar qual a origem da informação e percebeu que divulgar apenas porque eu concordo não é mais suficiente. Ou divulgar apenas porque o meu amigo compartilhou não é mais suficiente. Isso tende a aumentar à medida que vem uma regulamentação dos compromissos e das consequências jurídicas sobre a publicação na internet. É bom lembrar que eu sou a favor do espaço livre, mas o espaço livre com responsabilidade. Ou seja, se eu publiquei, eu devo responder por isso. Vladimir, de que forma você acha que as redes sociais elas contribuem para a intensificação do radicalismo? Na realidade, ela contribui no momento em que ela possibilita que as pessoas possam se encontrar. Isso é um avanço tremendo. Então favorece tanto os radicais quanto os democratas. E ao mesmo tempo favorece também se perceber, não é, o que as pessoas realmente pensam. Nesse sentido, eu vou lembrar um episódio dessa semana, uma pessoa que, por exemplo, no Facebook publicava só coisinhas fofas e bonitinhas, mas que no WhatsApp fazia publicações totalmente racistas. E as pessoas que souberam disso denunciaram. Isso é um ganho para a sociedade. Ao mesmo tempo é um risco, porque nós vamos sendo cada vez mais vigiados e controlados. Então o radicalismo ele sempre vai ter espaço, assim como terá espaço a democracia. Faz parte do jogo democrático esses opostos. Só não faz parte do jogo democrático perder para os ditadores. Então deve haver um controle nesse sentido, porque nós não podemos eleger alguém que é contra as eleições. Caberia até perguntar, é constitucional que alguém que é contra as eleições se candidate para ser eleito? Vladimir, na sua opinião, as manifestações feitas em redes sociais, elas têm mais força do que as que são feitas na rua? Não. A manifestação na rua ela tem um papel ainda muito grande. Tanto que você pode pegar como exemplo disso os sindicatos, quando querem alguma coisa, vão para a rua. Só os likes não é suficiente. Ele indica uma opinião, mas ele não decide uma realidade ainda. Vladimir, por que a gente nunca vê nas redes sociais o pessoal da direita e da esquerda numa conversa mais harmoniosa?
é que eles estão ali discutindo aquilo que eles são no seu mais íntimo. E, infelizmente, nem todo mundo foi educado adequadamente para o diálogo, né? Às vezes o diálogo vira um confronto. Isso é um problema da democracia e um problema construído pelos nossos políticos. Porque uma vez que eles não garantem qualidade de educação para toda a população, eles querem exatamente isso, que as pessoas não se unam, que elas fiquem cada vez mais divididas. As redes sociais, elas são tão importantes quanto os jornais e a televisão para a política? São fundamentais. A distribuição das ideias pelo meio online ainda é importante. Entretanto, você pode observar que nas campanhas, eles disparam mais e-mails do que fazem, por exemplo, publicações em redes sociais. Porque na rede social seria essa Babel que ele acabou de falar, uns atacando os outros, uns defendendo, outros sendo contra. Na realidade, a internet ela possibilita um novo mundo, mas é um novo mundo abstrato ainda, carece de realidade, de materialidade. O que não quer dizer que isso não possa impulsionar a ação. Pode começar no meio virtual, ir crescendo e tomar forma real, que é o que interessa a política realmente. Vlamir, o engajamento político dos internautas, do jeito que ele está hoje, é algo vantajoso, na sua opinião? É vantajoso porque as pessoas tomam, de certa forma, maior consciência. Agora, essa consciência não pode ser a mesma do político tradicional, que é enganando, que é a fake news. Nesse sentido, nós precisamos nos mobilizar por um crescimento social efetivo de qualidade. Essa qualidade política ela é comprometida não só pelo indivíduo, mas por uma cultura política que nós temos. Uma cultura patriarcal, machista, racista, sexista. Tudo isso vai eclodir ali no meio virtual, assim como eclode no mundo real. Nesse sentido, não adianta nós termos novos meios se nós não tivermos novas ideias. Você acredita que o impacto atual dos debates via redes sociais, eles têm o mesmo impacto antigamente? Eles tiveram, aliás, o mesmo impacto antigamente? Antigamente a política era feita na boca miúda, como diz no popular, né? No ouvido. Então as pessoas tinham que sair à rua, conversar, se expor, pessoa a pessoa. E nesse sentido, ela fazia um compromisso. Na internet, esse compromisso não é explícito, ele é informal. Então, na verdade, a campanha pela internet, ela propicia que você não se comprometa com o eleitor. Ao passo que a política anteriormente feita face a face, frente a frente, não é? Ela colocava um compromisso. O programa de hoje vai ficando por aqui. Vlamir, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vlamir, Obrigado, professor. Obrigado, foi uma honra. E o 30 Minutos volta na semana que vem. Até lá!